Oi, gente, que prazer estar com vocês, gravar este vídeo, falar um pouquinho sobre as minhas impressões, o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. E nós continuamos no livro de Apocalipse e eu vou te contar quais foram as minhas impressões. Quando nós começamos a ler João e tantas revelações e visões, nos chama a atenção esse livro que João vê. E esse livro, nada mais, nada menos, representa a história verdadeira do mundo. Exatamente isso. Ele vê esse livro que é a história verdadeira do mundo. Ele tem essa revelação e ele tem essa visão sobre o todo. Ele também vê nesse livro 7 selos. Era comum os documentos, os livros terem um selo. E este selo era ali um sinal de fechado, de selado. E ele vê esses 7 selos. Cada 7 selos representa um período da existência da Terra. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer, porque simboliza exatamente a Terra cumprindo a sua missão. Cada selo representa 1000 anos. E eu fiz um resuminho do que seriam esses 1000 anos, desses períodos diferentes da Terra. O primeiro selo, ele representa Enoque e a Sião sendo transladada. Enoque é transladado como um general vitorioso. No segundo selo, ele vê um cavalo vermelho sendo cavalgado. E, na verdade, esse cavalo vermelho, ele representa o dragão, o Satanás. É nesse segundo selo que a gente vê a iniquidade enorme na terra e que a gente vê o dilúvio com somente 8 almas justas, que era Noé e a sua família. No terceiro selo, a gente vê uma fome avassaladora. Essa fome é a mesma que leva o irmão de Abraão a morrer de tanta fome. Foi a fome que assolou o de Caldeus, né? Foi também a mesma fome que os irmãos de José do Egito foram para o Egito para tentar fugir da fome e conseguir alimentos. Então essa fome ela é representada por um cavalo negro. E aí ele vê um outro selo, que seria o quarto selo, que representa a morte, a espada, a fome, a praga, as pragas, os reinos, né? Isso a gente está falando de um período de 1000 anos antes de Cristo. O quinto selo, que é exatamente um período depois do nascimento do Salvador, que representa aí que coisas que aconteceram nesse período desse quinto selo foi o nascimento do Salvador, o seu ministério, o seu sacrifício expiatório, o desenvolvimento, o crescimento da igreja e, ao mesmo tempo, a apostasia. Como o fanatismo de alguns santos acabaram afastando eles também da verdade, as doutrinas falsas. E nós temos finalmente o sexto selo, que é o momento que nós vivemos. Esse sexto selo começou no ano 1000, depois que Cristo veio à Terra, e ele permanece hoje. É esse sexto selo que antecede o sétimo selo, que vai ser o auge aí, a vinda de Cristo, o início do milênio e etc. Então o apóstolo João, ele sintetizou bem todos esses períodos, o que aconteceria na Terra. Ele fala em Apocalipse sobre essa guerra entre o bem e o mal, essa guerra entre o cordeiro e o dragão. E é impressionante porque essa guerra não é de hoje, não é uma guerra de armas, mas é uma guerra, né, de ideias, uma guerra ideológica. A gente sabe que o Satanás desde sempre se apresentou e a gente sabe como o orgulho norteou a sua vida. Ele se apresentou nessa vida pré-mortal e ele queria a honra toda dele. E a gente sabe que essa guerra, como disse o presidente Nelson, foi uma guerra de conflito, foi uma guerra de opiniões, foi uma guerra de posicionamento. E embora nós não lembremos, nós estávamos lá nessa pré-existência. E sabemos que Satanás escolheu, né, se rebelar
escolheu vir à Terra, junto com os seus seguidores, uma terça parte desses espíritos. E aí eu vou compartilhar com vocês um trechinho. Hoje eu tive uma live e uma das designações que eu tive foi muito interessante, porque era Apocalipse 13, no versículo 11. Eu vou compartilhar com vocês o que diz. Nesse capítulo a gente tem um resumo bem interessante que diz assim: João vê bestas de aparência feroz que representam reinos terrenos degenerados, controlados por Satanás. O diabo realiza milagres e engana os homens. Então a gente tem uma síntese do que seria estudado nesse capítulo, essa guerra entre Satanás, o dragão e o cordeiro. E é interessante porque a gente vê no 11: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, e falava como o dragão. Então a gente sabe que essa besta, né, são várias bestas que aparecem aí, elas representam reinos controlados por Satanás. E é interessante porque diz que essa primeira besta, ela tem chifres semelhantes ao do cordeiro. Ou seja, ela tem uma aparência de bondade, de mansidão, mas quando fala como o dragão. E como fala o dragão? O dragão seduz. O dragão, ele é astuto. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que parece, mas não é. Aquilo que tem cara de bom, mas no fundo, não é bom. Isso é uma das artimanhas que o Satanás utiliza. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então ele continua no 13: faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Então, como o Satanás, ele utiliza essas bestas que fazem tão grandes sinais que confundem os homens. Isso me fez lembrar, desde a época do Egito, os israelitas saindo do Egito, as pragas, e que se traziam os magos e encantadores e faziam sinais semelhantes. Então, muitas vezes, os homens eram confundidos por ser tão parecidos os sinais. E aí ele diz isso no 14: e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Então, olha só, a gente tem aí a besta, né, utilizada por Satanás, e nós temos o dragão, que é o Satanás, e a besta e o Satanás lado a lado. Então, o que seria essa besta? O que é representado por esse animal? Né? Nós sabemos que na época de João liderava o Império Romano. E esse império, alguns dos imperadores já tinham colocado decretos que deviam adorá-lo, que deviam somente se curvar diante do imperador. Então há a hipótese de muitas vezes essas bestas elas estarem em formas de líderes políticos ou líderes religiosos ou em formas de ideologias. Mas a verdade é que tanto a besta quanto o dragão, eles são opositores do plano de Deus, do plano do nosso Salvador Jesus Cristo. Esses dois trabalham como forças contrárias ao Evangelho, enganando os homens, fazendo com que as pessoas se afastem da verdade. Então é muito cuidado, porque a gente pode ficar pensando, mas como é que eu posso viver nesses dias e não cair nas ciladas de Satanás? Ou não ser enganado por essa besta, né, que está aí, estava na época de João e vai estar hoje no meio de nós. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que há muitas maneiras. E algumas delas, né, que eu vou citar. Primeiro, a gente precisa conhecer a doutrina de Cristo. E onde a gente conhece a doutrina de Cristo? Através das Escrituras, à medida que a gente se fortalece no Evangelho. E aí, quando a gente se fortalece, não tem como a gente ser enganado. Outra maneira, quando eu me aproximo do meu Pai Celestial através da oração. Então, quando eu faço essas orações sinceras, eu vou desenvolver esse hábito. E eu vou desenvolver o hábito da fé. Porque muitas vezes o Satanás já me fazia acreditar que Deus não existe. Ou que o diabo não existe. Ah, você não vê. Não é porque eu não vejo que essa força não está aí presente. Não quer dizer que não tenha existência. Então, muitas vezes, o Satanás vai tentar fazer com que a gente perca a fé, que a gente enfraqueça no Evangelho.
né? E esse embate espiritual constante entre aquilo que eu creio e o que eu não creio. E é aquilo que eu creio que me move, que me faz querer fazer as coisas, que me faz querer ser melhor. Então Satanás vai querer que você duvide. Do mesmo jeito, quando ele apareceu a Moisés e ele dizia, adora-me, né? Mas quem é você? Ele não chamava Moisés como filho de Deus, mas você é filho do homem. Ou quando ele apareceu para Cristo, né? Naquele momento que Cristo jejuava, né? Se tu és o filho de Deus. Então ele vai sempre instigar a dúvida. Essas são algumas das ciladas, das artimanhas que vêm em formas de bestas disfarçadas na nossa época. E que a gente precisa ter muito cuidado. Eu fiquei pensando em várias outras coisas, inclusive nessa live, né, a gente comentava sobre isso, sobre as ciladas de Satanás e como às vezes a gente se perde em distrações, porque coisas que são muito boas, né, gente? Às vezes está assistindo uma série ou tem um programa que você gosta muito e tudo isso é muito bom. Só que o que acontece? Às vezes a gente não consegue discernir. Não consegue discernir o momento de parar. Às vezes a gente tem cenas pornográficas e aí a gente vai lá e continua, ou eróticas. E aí você simplesmente, não, mas é só uma cena, e vai embora. E a gente não consegue muitas vezes sentir o espírito nos constrangendo e dizendo, isso não é bom para você, mude de canal, né? Não abre esse link. E a gente persiste e muitas vezes continua. Então, não cair nas ciladas de Satanás também está muito relacionada a ouvir o Espírito, a ter discernimento na nossa vida, a fazer escolhas e escolher prioridades. Ou às vezes a gente perde muito tempo na internet, muito tempo nas mídias sociais, né? Não que essa interação não seja boa, mas tudo precisa ser usado com sabedoria. Na hora que eu passo o tempo inteiro nas mídias sociais, mas aí eu digo depois, eu não tenho tempo de ler as escrituras. Hoje eu nem consegui fazer uma oração. Onde eu estou colocando a prioridade? Será que a minha atenção está sendo voltada para o que a besta está me dizendo que eu tenho que fazer? E ela está dizendo, olha, adora, né? Vamos adorar esses ídolos. E às vezes a gente coloca esses ídolos na frente de Deus. E é assim. E a gente não percebe. Por quê? Porque é muito mais fácil na correria você fazer aquilo que está visível. E você não cuida do seu espírito como você deveria cuidar. Né? Às vezes a gente se preocupa mais com o material, a gente se preocupa mais com o dia a dia e a gente prioriza isso, né? O cotidiano, as tarefas diárias, o trabalho, e esquece de se concentrar naquilo que é mais importante, em alimentar nosso espírito, naquilo que a gente vai levar para depois dessa vida. Então são muitas as artimanhas e ciladas de Satanás. E enquanto eu estudava, eu fiquei pensando sobre outro ponto, né, que é o orgulho. O orgulho também é uma artimanha de Satanás, porque o orgulho faz com que a gente se sinta melhor que os outros. E ao se sentir melhor que os outros, a gente está seguindo, né, um outro ídolo, que é Satanás. Porque o orgulho foi a motivação dele desde o princípio. Lembra quando ele dizia, toda honra será minha? Ele fez isso por orgulho, ele se rebelou por orgulho. E o que acontece hoje, ele vai tentar nos tornar tão miseráveis o quanto ele é. E às vezes a gente deixa que o orgulho entre na nossa vida, que é o contrário da humildade, esse atributo de Cristo. E esse orgulho prevalece na nossa vida de tal maneira que a gente se distancia de Cristo, se distancia do Evangelho. E aí a gente começa a encontrar defeitos nas pessoas. O irmão tal não é uma boa pessoa. O meu ministrador não veio me visitar. E a gente tira o foco do Salvador. A gente deixa de adorar quem a gente deve realmente adorar, né? E a gente coloca desculpas. Então, que a gente possa realmente pensar. Essa aula, ela me fez pensar muito, essa designação, né? Os tempos estão próximos. A gente vê essas aberturas dos selos, esses períodos da Terra que já se cumpriram, outros que nós estamos vivenciando, e o quanto a gente precisa se preparar para esse momento, para esse encontro com Cristo. Né? Quanto a gente precisa focar mais adiante naquilo que a gente precisa fazer. Os males estão aí, a gente já sabe, mas a gente precisa lembrar que a gente pode ter o antídoto para as bestas. Né? E esse antídoto começa com a gente se fortalecendo, começa com a gente fortalecendo a base da nossa casa, o nosso testemunho. Começa a gente fazendo as coisas pequenas e simples do Evangelho.
e dou tempo lendo as Escrituras, orando, jejuando, ministrando, fazendo aquilo que o Salvador faria e ensinando aos nossos filhos. Porque se ensinarmos aos nossos filhos, eles vão ter a base, vão ter o foco em Cristo. E hoje eu gostaria de finalizar lendo um poema que eu fiz há algum tempo, fiz para uma amiga. Essa amiga ia dar um discurso e era sobre ensinar o Evangelho aos filhos, e eu acabei fazendo um poema para ela, e eu vou ler esse poema para vocês, porque cabe perfeitamente nessa aula, para que a gente possa lembrar que quando nós ensinamos aos nossos filhos, vai ser muito mais difícil que eles se afastem do Evangelho, vai ser muito mais difícil, que eles esqueçam tudo que foi ensinado. E o poema diz assim: ensine aos seus filhos sobre Cristo, e quando os mares da vida ficarem agitados, quando vierem as tormentas furiosas, eles terão desenvolvido a fé suficiente para vencer qualquer tempestade. Ensine aos seus filhos sobre Cristo, e quando eles se sentirem tristes, desanimados e sem esperança, eles vão lembrar que é preciso encarar a vida com bom ânimo. Ensina aos seus filhos o caminho do perdão, e eles caminharão com leveza, como que por nuvens de algodão. Ensina aos seus filhos sobre a doutrina de Cristo, e eles não serão enganados pelas ideologias dos homens. Ensina aos seus filhos a amarem as Escrituras, e eles terão sempre um porto seguro, uma barra de ferro, que não os deixarão desviar-se pelas distrações do mundo. Ensina aos seus filhos sobre o poder da gratidão, a acordarem todos os dias e terem sempre uma prece no coração. Ensina aos seus filhos a beberem da taça amarga, sem se tornarem amargos. Ensina aos seus filhos, e quando eles errarem, buscarão desesperadamente a Cristo pela remissão dos seus pecados. Ensina aos seus filhos sobre Cristo. Ele nos cura, nos redime, nos ama e nos salva. Ensina aos seus filhos sobre Cristo, e eles aprenderão a ser uma luz para o mundo, a ser o sal da terra, o bom samaritano, e estarão sempre prontos para ajudar na estrada de Jericó. Ensina aos seus filhos sobre a bondade, sobre o amor, a humildade, a paciência. Ensine os atributos de Cristo, e eles vão merecer o céu. Ensina aos seus filhos a fazer e honrar convênios sagrados, e eles se tornarão mais fortes. Ensina aos seus filhos sobre Cristo, mas antes, se esforce para viver o que ensina. E se um dia os seus filhos esquecerem do que você ensinou, não desista. Persista, insista e comece outra vez, ensinando o caminho da lembrança e da salvação. Eu tenho certeza que quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, tudo o que ele queria era que nós pudéssemos visualizar a visão que ele teve. Tudo o que ele queria é que a gente pudesse visualizar a grandiosidade desse plano de salvação. E que nós temos um Salvador, nós temos um Cordeiro que venceu todas as coisas e que é o Rei desse mundo e das eternidades. Ele pode tudo, e inclusive nos salvar e nos curar. E é isso, gente, que possamos continuar estudando Vem Segue-me com a firme determinação de não ser enganado, de seguir com os olhos fitos na doutrina do nosso Salvador. Até a próxima!